A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Hoje nós chegamos na lição de número 8 e eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito especial, navegando no livro de Atos dos Apóstolos, sobre a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Vamos analisar Atos capítulo 9 e eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Ô gente boa, vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, deixe também o seu comentário, porque isso ajuda muito a gente a falar ainda mais de Jesus. Ativa também o sininho para você receber todas as nossas notificações. E é claro, pessoal, que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. Essa lição vai demonstrar para a gente, na nossa viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, versículo 32 a seguir, que nós vamos analisar dois eventos importantíssimos no livro de Atos. O primeiro é a cura de Enéas e o segundo é a ressurreição de Tabita, que é também apelidada de Dorcas. É claro que nós vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. Dá uma observada nisso aí. Observe também que a sua lição hoje tem 3 objetivos. Você não pode fugir desses assuntos, tá? É importante você observar isso. E observe que a sua lição hoje tem 3 pontos que a gente vai analisar ponto a ponto com você hoje na nossa ministração. O primeiro ponto da nossa aula de hoje fala sobre o seguinte assunto: cura de Enéas. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Estamos analisando algo que vai acontecer na Bíblia, que a própria Bíblia também demonstra para a gente, a partir do ministério do apóstolo Pedro aqui. Parece que a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, traz aqui um pause para falar de Pedro, ao invés de falar de Paulo. Por que Pedro é tão importante nesse contexto de Atos? Porque Pedro é aquele que nós vamos analisar no capítulo 10, é aquele que abre a porta para a missão para os gentios, através da unção do Espírito Santo de Deus. É claro que esse primeiro ponto vai demonstrar para a gente aqui as curas que Jesus realizava. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma cidade chamada Lida. Essa cidade é descrita aqui nesse primeiro subtópico da nossa lição. É claro que quando analisamos sobre a importância dessa cidade, nós já descobrimos que essa cidade ela foi fundada pelos descendentes de Benjamim. Outra coisa que a gente descobre também é que essa cidade ela tem uma importância bíblica, porque é ali onde Pedro realiza o seu ministério à luz da palavra de Deus. Outra coisa que você percebe também, atualmente essa cidade também recebe o nome do próprio apóstolo Pedro por causa desses milagres. Alguns milagres acontecem nessa cidade que são importantíssimos. No caso que nós estamos estudando aqui, a cura do próprio Enéas, que aparece nas Escrituras. E depois a ressurreição de Tabita. Essa cidade ficou marcada pelo poder de Deus. Essa cidade também ficou marcada pela presença do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele prega a mensagem de Deus, expõe as Escrituras nessa cidade. A Bíblia também faz questão de dizer que Pedro exerce um ministério pastoral ali, exercendo a pregação do Evangelho de Cristo. E de acordo com Atos capítulo 8, versículo 40, acredita-se que essa cidade foi aonde também Filipe, diácono da igreja, exerceu seu ministério. Falando sobre Filipe, a gente entende aqui nesse primeiro subtópico que essa cidade traz uma importância fundamental. Por quê? Essa cidade também foi uma cidade povoada pelos samaritanos. Anos mais tarde, ela é conquistada pelos judeus. Filipe exerce seu ministério ali, pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho.
Quando ele prega esse evangelho, todos se convertem a Cristo. Olha que coisa interessante. Depois vem o apóstolo Pedro e passa a falar de Jesus também nessa cidade. Mas os feitos, os milagres são tamanhos que essa cidade ganha uma importância no contexto bíblico, cultural, a qual nós estamos estudando. Esse é o primeiro subtópico. Nós vamos só pincelar um pouco sobre a cidade de Lida. A importância desse subtópico é exatamente para descrever a importância dessa cidade, o que Deus fez, como Deus usou os apóstolos, os diáconos da igreja nesse contexto aqui. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto: Jesus é quem cura. Esse é o segundo subtópico. O personagem principal de Atos é Jesus. Jesus ainda continua agindo no meio da sua igreja através da vida dos seus apóstolos. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 34, nós percebemos que o próprio apóstolo Pedro chega para Enéas, que era um paralítico, e diz: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, levanta e anda. É uma mensagem aqui. E traz a ideia de que quem cura não é o apóstolo Pedro, mas quem traz a cura para as pessoas é Jesus. Quem realiza o ministério das curas é Jesus. Quem ainda continua realizando não é os homens, mas sim Cristo, operando no meio da sua igreja. E um fato interessante que nós encontramos aqui é que Enéas não pede a cura, mas ele recebe essa cura pela fé imposta pelo próprio apóstolo Pedro aqui. Esse fato interessante também acontece no Antigo Testamento. A própria lição faz questão de citar, aonde acontece algo importante que nós precisamos entender. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 17, Eliseu chega para uma mulher estrangeira que recebe então uma profecia do profeta que ela geraria filhos. Detalhe, essa mulher não pediu isso. Outro detalhe, ela era estéril. E aqui acontece um grande milagre nas Escrituras. Ela passa a ter um filho então. Hebreus capítulo 13, versículo 8, faz questão de dizer que Jesus é o mesmo. E a cura de Enéas é uma demonstração aqui nas Escrituras de que Jesus ainda atua na sua igreja. Jesus ainda atua no ministério dos apóstolos. Jesus ainda atua no ministério pastoral da igreja em si. Nós precisamos explicar isso para os nossos alunos. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Ele usa quem ele quer para uma obra específica. E nesse caso, ele está usando Pedro como um canal para realizar uma cura na vida de Enéas. Descreva isso para os seus alunos. Finalizando esse subtópico, vamos então para o terceiro, aqui do ponto de número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Fazendo a cama. Esse é o terceiro subtópico. Atos 9,34 faz questão de dizer que Pedro, pela ousadia do Espírito Santo, enviado por Jesus, usado por Jesus, faz questão de dizer ao paralítico, conhecido como Enéas, que ele seria curado por Jesus. Então ele é curado. E Pedro ainda toma a ousadia de falar para Enéas fazer a sua cama. Esse homem que antes era debilitado, não poderia fazer isso. Pedro então, ele fala a respeito desse grande milagre e ainda traz uma ordem para aquele homem que foi curado. E a ideia que se dá aqui de fazer a cama é uma ideia de libertação daquela miséria. Todo aquele que vivia de esmolas, no próprio contexto bíblico, vivia de coisas que apegavam-se a ele e também que já descreveria que ele era um necessitado, um pobre que estava ali humilhado. Na própria Bíblia, nós encontramos no Novo Testamento pessoas que eram paralíticas, que levavam consigo uma espécie de cama. Detalhe, não era uma cama box como muita gente está pensando aí. A cama era uma espécie de um tapete, um pequeno colchonete feito ali de pano, alguma coisa assim, ou de palha, que a pessoa levava e ficava logo deitado, colocado por outra pessoa. Você percebe isso também em outro contexto bíblico, Marcos capítulo 2, onde nós encontramos um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que levava consigo uma capa.
tanto a capa como a cama, naquela época, representavam um estado de miséria. E o que Pedro está dizendo aqui para essas pessoas, e especialmente para Enéas? Que ele foi curado por Jesus e que não precisava mais viver naquela miséria. Qual é a lição que nós estamos retirando aqui dessa lição? A lição é que quando Jesus traz a cura para alguém, a bênção para alguém através dos seus servos, essa bênção é completa, essa bênção é integral, essa bênção faz questão de mudar a vida da pessoa, sair daquele estado de miséria agora para um novo estado, para um novo patamar. Deus traz essa transformação. A própria missão integral também faz questão de dizer que Deus não se preocupa apenas em ganhar a alma da pessoa, mas dar condição para essa pessoa poder sobreviver. Ou seja, ganha o corpo, ganha o espírito, ganha a pessoa por completo, ganha a pessoa com seus problemas, com a sua dificuldade. E o que Pedro está trazendo aqui? Ele está dizendo que Jesus cura, mas Jesus restaura ele por completo. Restaurava Enéas por completo. Tirava ele daquele estado de miséria e agora colocava ele de pé, tendo condições para trabalhar e ser uma pessoa diferente para a glória de Deus. Isso aqui é um grande milagre e uma grande lição que nós podemos expor para os nossos alunos. A ideia que se dá no texto aqui é que Pedro incentiva Enéas a seguir adiante, a ir para frente, agora com Jesus. Há uma diferença muito grande do que ficar abraçado com aquela cama que representava a miséria da sua situação antiga. Finalizando esse ponto, gente, apresente o pense, um ponto importante, e vamos então para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: uma discípula chamada Tabita. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Eu gosto muito de estudar sobre essa discípula, porque ela aqui, descrita nas Escrituras, é uma mulher de Deus que utiliza os seus talentos para a obra. E ela também recebe um apelido que era comum naquela época. Você percebe que o seu nome passa a ser chamado ou conhecido no contexto da igreja como Dorcas. Você olha para a Bíblia também e vê que esse contexto era comum. Jesus sabia que Simão se chamava Simão, mas passa a chamar ele de Pedro. Pedrão, gente boa, Petros. Você percebe, por exemplo, que um cidadão chamado José passa a receber o nome na Bíblia de Barnabé. Isso era comum. E é interessante isso aqui que nós vamos estudar. Esse segundo ponto está dividido em alguns subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma mulher de boas obras. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2. Faz questão de dizer que Tabita, ela tinha esse ministério de realizar algo para Jesus. Algo que a gente precisa entender. Tabita era o seu nome comum, natural, e em grego ela recebia esse outro nome conhecido como Dorcas, uma espécie de apelido para ser conhecido pela igreja. Ambos traziam a ideia de gazela, que significava algo gracioso para aquele contexto, ou seja, o seu apelido era graciosa, na maneira dela viver, na maneira dela agir, na maneira também de cuidar da igreja de Deus. Um fato interessante que nós estamos percebendo aqui, que o próprio texto bíblico faz questão de dizer que ela era uma discípula de Jesus. Ela servia o seu ministério. Claro que ela se torna discípula dos discípulos. Ela não faz parte aqui do colégio apostólico que eu estou dizendo para você, aqueles que são chamados de apóstolos. Mas ela é serva de Jesus que trabalha no contexto da igreja com as suas obras. E uma coisa que a gente percebe aqui é que ela usa um talento que ela tem para poder ajudar na igreja. Dá uma ideia também de entender o texto bíblico que ela tinha um pouco de condições, ao ponto de fazer roupas para os pobres, para os necessitados, para aqueles que precisavam. Ela usava o seu ministério na área da costura para ajudar as pessoas. E um aspecto que a gente precisa entender aqui é que às vezes Deus chama pessoas para a pregação, isso é muito bom. Deus chama as pessoas para a área do ensino, como na escola bíblica. Deus chama pessoas também para a área do louvor, mas o ministério não para por aí. Deus também chama pessoas, e a gente precisa entender isso aqui, em outras áreas. No caso de Dorcas, ela usava o seu ministério costurando, servindo a Deus. Deus pode te usar também como um ótimo profissional no crescimento da obra dele.
Para um pouco e pensa nisso. Dorcas exercia o seu ministério cuidando das pessoas com a agulha na mão. Esse era o exercício da obra de Deus através da sua vida. Deus também pode te usar no talento que Ele te deu. Tiago capítulo 1, versículo 27. Diz que o verdadeiro ministério é aquele que cuida dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. É aquele ministério que nos ensina a cuidar daquele que precisa. É a verdadeira religião, a religião que abraça o necessitado, a religião que usa os talentos para cuidar daquele que precisa no crescimento da obra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, também traz uma ideia que Deus nos salvou para que as nossas obras, através do nosso ministério, através dos nossos talentos, fossem o resplendor ou demonstrasse a sua glória diante dos homens. O que nós podemos fazer também reflete o crescimento do reino de Deus. Finalizando aqui esse subtópico, vamos agora para o segundo ponto, número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Os discípulos também enfrentam adversidades. Esse é o segundo subtópico do ponto número 2. A própria Bíblia faz questão de dizer que nós, cristãos, não estamos isentos das adversidades, dos problemas. Eu costumo dizer para os irmãos que todo cristão está sujeito aos problemas dessa vida. O cristão fica doente. O cristão, por exemplo, pode passar por depressão. Sim, e precisa de tratamento. A gente precisa ter isso em mente. O cristão também bate o carro. O cristão também fica desempregado. São adversidades dessa vida. Isso acontece com qualquer um. Nós não temos superpoderes. E uma coisa que a gente precisa observar aqui, que o texto bíblico faz questão de dizer que Dorcas, serva do Senhor, servia a igreja muito bem, ficou doente, e o texto diz que ela não foi curada, ela morreu. Olha que interessante. A própria Bíblia faz questão de dizer que ela passou por uma adversidade e morreu. O texto bíblico faz questão de dizer que a vida dela se acabou exercendo um grande ministério. E aqui também traz uma ideia ao combate dessa teologia da confissão positiva, que traz a ideia que o cristão não pode ficar doente. Se ele estiver doente, ele está em pecado, está errado. Aquela ideia também de trazer, se o cristão, por exemplo, está desempregado porque ele é um mau dizimista, cuidado com isso. Isso não é a teologia do Evangelho, não é o que o Evangelho demonstra. O Evangelho diz que nós teremos adversidades. Contudo, nós precisamos ter a ideia que o próprio Evangelho diz. Jesus venceu e com ele nós também teremos essa condição de prevalecermos diante das lutas. Os apóstolos tiveram dificuldades. Nós também temos. Somos vulneráveis. João capítulo 11, versículo 1 a 11. Diz que Lázaro era amigo de Jesus, observe, amigo de Jesus, adoeceu e morreu. Peraí, amigo de Jesus que adoeceu e morreu? Sim, está escrito na Bíblia. Caminhava com Jesus, era amigo íntimo do Senhor, mas adoeceu e morreu. 2 Timóteo 4,16, Paulão, o maior missionário que nós encontramos no Novo Testamento, exercendo seu ministério, abrindo igrejas, no final da sua vida ele faz questão de dizer, no cárcere, que todos abandonaram ele ficou sozinho. Olha que coisa terrível que nós encontramos no contexto bíblico. Então nós estamos percebendo que as pessoas passam por dificuldades. Dorcas faleceu, o próprio Lázaro, amigo de Jesus, também morreu. Paulo, exercendo o ministério, foi abandonado por todos. Lutas e adversidades todos nós temos e possuímos também. Mas de acordo com Romanos 8,37, nós encontramos algo interessante que o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer. Nós passamos por dificuldades, por lutas, por problemas, mas em Cristo somos mais do que vencedores. O que garante a nossa vitória não são os bens materiais, não são as amizades passageiras, é ter uma vida em Jesus. Detalhe, Dorcas morreu, mas tinha uma vida em Jesus. Paulo ficou abandonado pelos amigos, mas estava com Jesus. Lázaro morreu, mas era amigo de Jesus. A nossa vitória é em Jesus. É Jesus que nos garante essa vitória. Isso também quer dizer que se você receber um diagnóstico que não te agrada, de uma doença terminal, Jesus também continua com você. Jesus caminha com você. E nesse momento de dor e sofrimento, Ele está contigo. O exemplo de Dorcas é exatamente para demonstrar
para a gente que nós somos vulneráveis, pequenos, e nós precisamos da graça e do milagre de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. E se Ele não quiser também, precisamos continuar servindo a Ele em boa vontade. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro, aqui do ponto de número 2, que trata sobre o seguinte argumento. O empenho dos irmãos, esse é o terceiro subtópico. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, Atos 9:38, os irmãos ficaram sabendo que Pedro estava próximo da cidade de Jope. Então eles vão até Pedro para pedir para Pedro orar por Dorcas, interceder por ela. E eles pediram exatamente para que Pedro viesse interceder por Dorcas, para que Dorcas não morresse, para que ela não viesse falecer. E de acordo com a própria Bíblia, você percebe que quando Pedro chega lá, Dorcas já estava morta. Porém, os irmãos estavam crendo que o apóstolo Pedro seria usado por Deus para esse grande milagre. Eles acreditavam que Jesus ressuscitaria. O empenho desses irmãos em cuidar dessa amada irmã é notório. O empenho dessa igreja em cuidar dessa querida irmã conhecida como Dorcas é real. Uma igreja que acredita que Jesus pode fazer coisas impossíveis em favor dos seus servos. E aqui eles procuram o próprio apóstolo Pedro para ser esse instrumento de Jesus. Esse instrumento que pode exercer esse ministério como canal de Deus. Finalizando aqui esse ponto, pessoal, vamos então apresentar o pense, ponto importante, e vá para o terceiro ponto, o último ponto dessa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica. A ressurreição de Tabita. Aqui nós chegamos no terceiro ponto da nossa lição. Esse ponto está dividido em 3 subtópicos. O primeiro trata sobre algo interessante, preparando o ambiente. É importante a gente observar o texto bíblico, a palavra de Deus. De acordo com Lucas, capítulo 8, 51, parece que esse episódio é semelhante àquele daquele fato da filha do próprio Jairo. Uma menina que estava em casa enferma, quando foi naquele lugar, ela já se encontrava morta e Jesus vai até lá. Aqui nós encontramos um fato interessante. A igreja já está em prantos, o povo já está quebrantado, chorando por causa da morte de Tabita, a própria Dorcas. Aquelas mulheres de Deus, daquela congregação da cidade de Jope, chegam até o apóstolo Pedro mostrando para eles as obras da própria Dorcas, as costuras, as roupas que ela fazia, e agora ela se encontra morta e a igreja está chorando. E o ambiente então é preparado pelo aquele povo. O povo convida Pedro acreditando que Jesus utilizaria a vida de Pedro para um grande milagre. Às vezes a gente precisa aprender com coisas assim. Precisamos preparar um ambiente para a glória de Deus se manifestar. Precisamos acreditar que Jesus ainda usa pessoas da maneira que Ele quer. E no impossível, mesmo que a porta esteja fechada, mesmo que a pessoa tenha partido, nós precisamos crer que Deus pode sim realizar um grande milagre através da vida dos seus servos, como acontece no texto bíblico. Finalizando esse ponto, vamos agora para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto: agindo no poder da oração. É importante você ler Atos 9:40. A Bíblia diz que Pedro orou, a igreja estava orando, intercedendo, e Pedro orando, agindo no poder da oração. Pequeno detalhe que a gente precisa entender. Pedro não foi lá porque ele poderia realizar o milagre, mas ele foi lá porque Jesus poderia realizar o milagre. É fato. Você percebe que Atos 9:40, a primeira coisa que ele faz não é dizer para Tabita, levanta e anda, ressuscita. Não, ele dobra o joelho, ele vai depender de Deus, a dependência é do Senhor, é Deus é quem faz o milagre. E isso me traz a ideia de Marcos 5:35, João capítulo 11. O próprio apóstolo Pedro deveria estar se recordando daquele grande milagre apresentado pelo próprio Jesus nas Escrituras. Ele participou disso e agora ele está em uma situação difícil. Ele ora ao Senhor dependendo exclusivamente de Jesus pelo poder da oração. A gente precisa depender exclusivamente de Jesus no nosso ministério, na nossa caminhada, na nossa vida pastoral. E depois da oração, Pedro então volta-se para o corpo de Tabita e diz:
Tabita, levanta-te, levante-se. E o texto bíblico diz que a menina ressuscitou. É a primeira ressurreição que acontece fora do contexto do ensinamento de Jesus, no contexto ali do Novo Testamento. É a primeira realizada pelos próprios apóstolos. E finalizando esse subtópico, vamos então para o terceiro e último, que vai tratar sobre o seguinte assunto. E muitos creram no Senhor. Atos 9:42. Depois daquele grande milagre, toda a cidade foi impactada pelo poder de Deus através da vida desse testemunho. Muitas pessoas passaram a crer no Senhor Jesus por causa dessa ressurreição. E a alegria que se traz aqui é que tanto a cidade de Jope como as cidades da região passaram a crer no Senhor Jesus através desse ministério, desse crescimento, dessa crença, desse milagre. E aqui nós percebemos que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós só precisamos acreditar que Jesus ainda continua realizando os seus milagres. Gente, finalizando esse ponto, finalizando essa lição, apresente o pense, o ponto importante. E é claro que eu quero lembrar você que a gente já tem comentado a próxima aula aí, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus em Cristo te abençoe. Já estamos preparando o material do próximo trimestre, fique esperto, tá? Primeiro trimestre de 2020, logo a gente está divulgando aqui para vocês. E é claro que eu peço a você, orem por nós para que Deus nos capacite nesse ministério do ensino da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.